Olá meus amigos, meus irmãos em Cristo, é o pastor Carlos Souza, estou gravando para vocês mais um vídeo aqui no canal. Peço que você deixe seu comentário, seu like também, que você se inscreva no canal. Eu vou deixar para vocês aqui o endereço do meu Instagram, para que vocês possam me acompanhar também no Instagram. Eu coloco sempre lá fotos, vídeos e novidades, tá bom? O meu Instagram é @pastorcarlossouzaoficial, tá? Peço que você se inscreve no canal, que você deixe aquele like abençoado e que você também aí deixe seu comentário, que você compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas e sejam abençoadas por Deus. Existem alguns assuntos que me inquietam um pouco, só que não pelo lado pejorativo, negativo, mas me inquieta pelo lado positivo. Todo mundo sabe que eu sou um pastor, que eu sou um pregador, eu amo a Bíblia, a palavra de Deus, e acredito no que a Bíblia diz e nas manifestações subsequentes àquilo que a Bíblia diz. Por exemplo, eu acredito que Jesus ainda cura, eu acredito que Jesus ainda batiza com o Espírito Santo, eu acredito que o demônio existe, e eu acredito que Satanás existe, eu acredito que o inferno é real, que ele é eterno, eu acredito em doutrinas bíblicas, embora contrapondo alguns pontos até de alguns teólogos da história da igreja que eu admiro e que pensavam diferentes de mim. Mas eu acredito no que a Bíblia diz e tendo a experiência de pregar nesse país e de pregar fora, e tendo a experiência de expulsar demônios, tendo a experiência de ver enfermos curados. Por exemplo, eu tenho no meu ministério, como pregador do Evangelho de Cristo, curas, milagres extraordinários. Por exemplo, eu estive ministrando no interior da Transamazônica, numa cidade por nome de Ipixuna, no Pará. E quem me levou lá foi o pastor Paulino, da Assembleia de Deus Ministério de Madureira. E houve uma eclosão e uma aliança muito linda lá entre a Assembleia de Deus Madureira e a Assembleia de Deus Missão, lá na Transamazônica. Existia entre eles uma rivalidade ministerial. Subsequente, o povo estava dividido entre essas duas denominações. E a cidade onde eu fui pregar se uniu. Algo assim incrível, que eu o chamo de avivamento do Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo é capaz de unir as pessoas, de aliançar as pessoas. O Espírito Santo tem esse poder de unir as pessoas e de causar esse impacto no coração do homem. E o que foi interessante é que os pastores se uniram, o povo se uniu, as denominações se uniram, e eu fui ministrar. E eu comecei a pregar, eu preguei uma mensagem sobre o ministério de Barnabé. Esse era o tema da pregação, ministério de Barnabé. Eu comecei a pregar e preguei 12, 13, no máximo 15 minutos. E eu parei de ministrar. E Deus falou comigo naquele momento. Possa ser que você não acredite, possa ser que você não creia, mas ouça essa experiência. Deus falou comigo. Eu parei a pregação e a voz de Deus falou comigo e disse: chame o cego. Tinha um cego no meio do povo. Eu parei e disse: irmãos, onde é que está o cego aqui? Aí ele veio à frente, passando pelo meio da multidão. Quando ele subiu no altar, puxado pela mão da esposa, eu olhei nos olhos dele e eu fiquei assustado, porque os olhos dele, o globo ocular era cinzento, ambos os globos oculares da visão. E eu disse: meu Deus, o homem é cego mesmo. E eu fiz o que todo pastor que acredita na manifestação do Espírito Santo, que crê em avivamento, faz. Eu orei, eu coloquei as minhas mãos sobre os seus olhos e eu fiz uma oração. E após a oração, eu perguntei para ele: você consegue enxergar agora? Fale para mim a cor da roupa dos irmãos. E ele começou a apontar a igreja e falar a cor da roupa dos irmãos. Uma irmã vestida de verde, uma irmã vestida de vermelho. Eu falei para ele: olha o rosto da sua esposa. Ele pegou e olhou para a esposa. Ele nunca tinha visto o rosto da esposa. Aí eu peguei e disse para ele: desde quando que você é cego? Ele disse: desde que eu nasci. E ele estava com uma pasta com todos os laudos clínicos de especialistas, de médicos que ele passou desde a infância, uma pasta grande, cheia de documentos.
E ele me disse, eu sabia que Deus ia me curar hoje. Por isso eu trouxe a pasta com os documentos para testemunhar que eu era cego. E agora eu vejo, porque o Senhor Jesus me curou. Então naquele dia, na Transamazônica, no meio da floresta amazônica, no interior do estado do Pará, pregando para uma igreja que era dividida, mas que havia se unido, se fundido, se aliançado. Um povo começou a orar, começou a buscar, houve comunhão, houve alegria, houve paz, houve restauração. Naquele dia, quando eu preguei 12, 15 minutos e foi o suficiente para um cego de nascença voltar a enxergar. O mérito não é meu, não é que eu seja santo, porque eu não sou santo, eu sou pecador, miserável, diga-se de passagem, como você, eu também peco, também erro, também cometo erros, e também como arroz e feijão, também tomo café da manhã com pão com manteiga, enfim. Só que quando há aliançamento, quando há comunhão com Deus, quando há oração, quando há esse entendimento de que você sabe que Deus quer realizar algo, você sabe que Deus quer fazer algo, e você fecha o coração, então não acontece. Porque a dúvida e a incredulidade impedem a manifestação de Deus, impedem o poder de Deus de se evidenciar na sua vida. Nós temos, por exemplo, aí grandes avivamentos que aconteceram na Idade Média, no século XVIII, no século XIX. Eu posso citar aqui, por exemplo, o século XVIII, quando a idade do iluminismo, no século XVIII, teve um efeito assustador sobre os movimentos espirituais, mas isso não foi combatido pelo renascimento metodista de John Wesley, ou de Charles Wesley, ou de George Whitefield, na Grã-Bretanha, ou pelo grande despertar na América antes da Revolução. Um avivamento semelhante, mas em menor escala, na Escócia ocorreu em Cambuslang. Então uma cidade é conhecida como a obra de Cambuslang. Um novo fervor se espalhou na igreja anglicana na virada do século, quando o partido evangélico de John Newton, William Wilberforce e sua igreja de Chatham foram inspirados a combater os males sociais em casa e a escravidão no exterior, e fundaram as sociedades bíblicas e os missionários. Nessa época, o Jonathan Edwards, que era um teólogo e pastor calvinista norte-americano, que serviu durante o período do primeiro grande despertar, que para eles na América houve um primeiro grande despertar, houve um primeiro grande movimento de avivamento, que eles chamaram de primeiro grande despertar, nas décadas de 1730, 1740, ele escreveu uma obra bastante importante que se chama As Marcas Distintas de uma Obra do Espírito de Deus. As marcas distintas de uma obra do Espírito de Deus, como uma análise crítica de tais fenômenos avivalistas a fim de examinar a veracidade de muitas manifestações realizadas por partes dos ouvintes, como apresentado por ele e demais avivalistas, tanto a dar início quanto para conservar o avivamento. A necessidade ou a necessária ênfase na oração, no conhecimento e prática da palavra de Deus e no testemunho de uma vida santa, tendo Jesus como verdadeiro Senhor. Então essa obra que Jonathan Edwards, que era um pastor teólogo calvinista, escreveu por volta do ano de 1700, foi uma obra para decodificar, para encontrar equívocos e verdades dentro do contexto do avivamento. Se era verdade, se não era verdade, e como manter o avivamento sendo ele verdadeiro. Aí ele chegou à seguinte conclusão, que o avivamento verdadeiro, ele é proveniente de oração, ele é proveniente de guardar a palavra de Deus, e ele é proveniente de ter Cristo como o seu único pilar e como sua única base. Quando você começa a compreender que o avivamento que esses homens do passado viveram, como Jonathan Edwards, como John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield e tantos outros grandes homens de Deus, eles viveram esse avivamento, eles experimentaram o poder de Deus. Como que eles fizeram isto? Número 1, através da oração. A oração
é a base para o avivamento. Número 2, eles fizeram isso através do conhecimento bíblico, através da palavra de Deus. A palavra de Deus é a base para esse avivamento. Número 3, eles fizeram isso tendo o próprio Cristo ao seu lado, entendendo o Cristo, obedecendo a Cristo, clamando por Cristo. Então esse avivamento que aconteceu no interior do Pará, quando eu estive lá ministrando, só foi possível porque houve um aliançamento entre as denominações. Houve um aliançamento entre os crentes. Então, enquanto não houver esse entendimento na mente dos cristãos de se aliançar, de se unir, não de ter guerras ideológicas e denominacionais, a teologia de fulano é mais importante, a teologia de ciclano é melhor que a minha, a argumentação teológica de fulano é melhor. Parem com isso. Tem que haver aliançamento entre a irmandade. Os irmãos têm que se unir em oração. Tem que haver conhecimento bíblico, teológico, pleno da palavra de Deus. Tem que haver, senão, voltar a colocar os joelhos no chão, a boca no pó, orar, voltar a orar. Tem que haver, então, esse comprometimento em servir a Cristo de verdade. Eu oro para que Deus faça um avivamento, para que Deus cause esse poder nos nossos púlpitos pelo Brasil afora. Eu sou um pastor, eu sou um teólogo, eu amo a Bíblia Sagrada, eu amo o Senhor Jesus Cristo, eu creio no poder da oração. Eu creio que Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eu creio que falar em línguas é um dom do Espírito Santo. Eu acredito que se você estiver preparado, Deus usa você para expulsar demônios, para curar enfermos. Eu creio no que diz o Evangelho. Porque esses homens acreditavam nisto. Esses homens criam nisto. Então não venha aqui querer me engessar. Não venha querer me engessar com a sua falta de espiritualidade, com a sua falta de oração, com a sua falta de comprometimento bíblico e teológico. Não venha querer me engessar com a sua falta de fé e de razão espiritual. Quem tem intimidade com Deus, quem vive debaixo de jejum, debaixo de oração, de conhecimento bíblico e teológico, quem entende o que já aconteceu nos Estados Unidos, através do pastor Charles Finney, através de tantos outros grandes homens de Deus, quem entende o que o John Wesley significa, quem entende o que esses homens fizeram pelo poder do Espírito Santo. Eu não creio que o movimento de João Calvino foi o acaso. O Espírito Santo tomou ele para fazer reformas. Eu não creio que o que Lutero fez foi o acaso. Foi Deus quem impulsionou Lutero a fazer reformas. Eu acredito que o que os apóstolos viveram no primeiro século da igreja, com o poder, eclosão do Espírito, a glória de Deus, a graça de Deus, eu creio que todo o poder e autoridade que havia sobre a igreja do primeiro século ainda há sobre a igreja hoje. Mas você tem que crer. Se você crer, vai haver um despertamento espiritual. Deus vai usar você para pregar às nações, para pregar o Evangelho, para alcançar as almas e as vidas que estão se perdendo. Não é mais tempo de você discutir teologia bíblica, discutir escolas, se é arminianista, se calvinista, se anglicana, se católica. Não há mais tempo de você discutir teologia. Temos que viver o Evangelho. E o Evangelho nos manda orarmos, nos manda crermos no Senhor Jesus Cristo, nos manda sermos cheios do Espírito Santo. E é o que Deus tem para você e o que Deus tem para mim. Se você crê, se você acredita, eu quero orar por você, para que o mesmo avivamento que houve sobre o William Seymour, da Rua Azusa, nos Estados Unidos da América, esse mesmo avivamento aconteça sobre você hoje. Não é o acaso. Não é o acaso que os missionários suecos vieram para o Brasil e fundaram a Assembleia de Deus. Não é o acaso que o missionário Davi Miranda pregou tantas vezes e milagres aconteciam. Eu me lembro que eu estive lá uma vez e paralíticos andavam.
Aí vem um teólogo dizer que não tem milagres hoje. Não tem na sua vida, porque você não crê. Porque a sua incredulidade limita o poder de Deus de operar na sua vida. Você é salvo, não tem problema, porque você é salvo pela graça. Mas os milagres em evidências naturais, reais, palpáveis, só são possíveis para quem crer. Quem crer está desfrutando agora, está sentindo agora, está recebendo agora a presença do Espírito Santo. Como fogo queimando dentro do peito. Só sabe o que é queimar o fogo dentro do peito quem crer na manifestação do Espírito Santo. E o Senhor quer ungir você e agora, onde você está. O Senhor quer ungir você e agora. O Senhor quer tocar em você aí agora. Aleluia. Deus quer ungir você, Deus quer tocar em você. Senhor, eu quero orar por essa pessoa que me assiste, que me vê e que me ouve. Como nós clamamos por um avivamento. Aleluia. Avivamento poderoso, sublime, real, visível e palpável. Meu Deus, toca no teu filho e na tua filha agora. Aviva, Senhor, a sua obra. Ah, meu Deus, que haja a unidade, que haja esse aliançamento entre os irmãos, que toda rivalidade denominacional caia por terra, que toda rivalidade teológica caia por terra e que prevaleça, Senhor, o teu poder, o teu avivamento sobre cada um de nós. Desperta o teu servo, a tua serva para a oração. Desperta o teu povo para a oração. Que haja poder, que haja unção sobre cada um desses que me ouve e que me assistem. Em nome do Senhor Jesus. Se você crê, receba o Espírito Santo. Seja agora tocado pelo Espírito Santo. Seja agora ungido pelo Espírito Santo. Seja abençoado do alto da sua cabeça, a planta dos seus pés. Toda enfermidade e doença que atua no seu organismo seja tirado agora. Pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Haja cura no seu corpo doente agora. Seja você abençoado na vida sentimental, familiar, conjugal, financeira, profissional. Seja você bem-sucedido agora em nome de Jesus. Seja abençoado por Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Se você crer, diga amém. Fale graças a Deus. Não há mais tempo de ficarmos discutindo qual linha teológica é a perfeita, qual linha teológica é a melhor. O importante é você compreender que Deus quer avivar você. Deus quer renovar você. Então receba a unção de Deus e autoridade agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja abençoado e abençoada. Quem crê, diga amém. E fale graças a Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Rica e abundantemente, segundo a sua fé. Até o próximo vídeo.